Mas não dá para ficar vendo uma mídia bajuladora do Pedro e do Paquetá quando eles não estão jogando nada, gente. Foi constrangedor o que esses dois jogaram hoje. Optamos por trazer o Paquetá, sempre pensamos para que ele pudesse jogar na meia. Quando o Paquetá veio, tínhamos 6 volantes. Agora, com a saída do Alan, temos 5. É um filme de terror, é um verdadeiro filme de terror. Não é possível que só eu vou ter coragem de falar de mais uma atuação desses dois aqui muito abaixo do esperado. É claro que eles podem melhorar na temporada, mas não dá para ficar vendo uma mídia bajuladora do Pedro e do Paquetá quando eles não estão jogando nada, gente. Foi constrangedor o que esses dois jogaram hoje. E detalhe, eles não jogaram nada em nenhum jogo da temporada por enquanto, tirando o jogo contra o Sampaio Correia, que aí até minha mãe jogaria bem, até Dona Rosana Asmar jogaria bem contra o Sampaio Correia. O Paquetá, ele mal tocou na bola no jogo contra o Vitória. Quando tocou, mais uma vez ele errou um passe que originou a jogada do gol do adversário. Paquetá foi péssimo contra o Corinthians, que entrou no final e perdeu um gol dentro da pequena área. Paquetá foi muito mal contra o Internacional, onde deu o passe, errou o passe que originou o gol do Inter. E foi muito mal hoje. Ah, pilhado, mas ele pode melhorar. Claro que ele pode melhorar. Ele tem que melhorar pelo que ele custou. Só que tem que ser falado que o Paquetá, por enquanto, nos jogos que interessavam, que foram 3, ele não jogou nada e teve erros cruciais. E o Pedro, eu sei, vão dizer, a bola não chegou. Só que o Plata, na primeira bola que ele tocou na bola, ele deu uma finalização. O Pedro fica muito parado. O Pedro não ajuda. O Pedro não se movimenta. Aí, a gente fica vendo uma mídia bajuladora que só não vai criticar porque vai dizer, mas eles podem melhorar durante a temporada. Claro que podem, pô! Mas eles não estão jogando nada. E se o Felipe Luiz perceber que o erro pode ser dele em colocar o Paquetá pela direita e não como um volante, que troque logo, porque ele não está rendendo nada. Então, não falo por resultado. Meu comentário não é por resultado. Agora, esses dois estão devendo muito e as pessoas têm medo de falar. Repito, eu imagino se fosse o Gabigol na fase que o Pedro tá. O que não estariam falando do Gabigol? E o Pedro, eu não sei porquê, poupam de críticas. Eu falo pelo momento e eu tenho coragem para falar. Os dois não estão jogando nada por enquanto na temporada, podem melhorar e se melhorarem, eu vou elogiar. Vitória. O mais importante hoje era vencer o jogo e o Flamengo conseguiu vencer. O Flamengo ainda não tinha pontuado no Campeonato Carioca, no Campeonato Brasileiro. O Flamengo tinha uma derrota contra o São Paulo, que perdeu de virada, abriu 1-0 no Morumbi e tomou uma virada. O Flamengo tinha um empate com o Internacional, que saiu atrás no resultado no Maracanã. E hoje, de qualquer maneira aqui no Barradão, o Flamengo precisava vencer o jogo. O principal resultado para o Flamengo aqui hoje era conseguir vencer o jogo. Jogou como deveria, jogou como a gente quer que jogue, fez o que a gente quer que faça. Não, tá longe, tá muito longe do Flamengo fazer o que o torcedor quer que faça. O sistema defensivo do Flamengo é um filme de terror, é um verdadeiro filme de terror. Todo mundo chega atrasado, ninguém consegue sair bola, ninguém consegue fazer. Não, parece que tá desentrosado o sistema defensivo do Flamengo. Por incrível que pareça, quem atuou muito bem hoje no sistema defensivo? Emerson Royal. Gostei da atuação do lateral direito, principalmente no primeiro tempo, que ele tirou várias bolas, fez vários cortes, interceptou por várias vezes o ataque do Vitória. Cara, se esse jogo fosse Palmeiras e Vitória, em Salvador, vitória do Palmeiras, 2-1, exatamente nessas circunstâncias. Competitivo, vitória de campeão, pontos corridos, é isso aí, 3 pontos na conta, isso que importa. Se fosse o Corinthians, vitória com a cara do Corinthians, é isso aí, pô, muito bem. É o Flamengo, que merda, não controlou o jogo, não teve posse de bola, não dominou como deveria. É óbvio que não foi uma atuação exemplar do Flamengo, é evidente que esse time do Flamengo deveria produzir mais, mas no contexto, gente,
terceira rodada, uma derrota e um empate em casa. Você sai e vence, isso é o mais importante. E aí você vai detectar o que não está funcionando e vai tentar corrigir para os jogos subsequentes para que o time produza. Correto? É tão difícil entender isso? Acho que não. Acho que não. Ô Mauro, você como jornalista, o que achou da atuação do Flamengo? Achei uma atuação mediana, com momentos muito ruins. Você como rubro-negro, o que você acha? O importante é ganhar. Sem perder a noção da realidade, sem deixar de compreender que faltou muito à equipe, que deveria e poderia produzir mais. Correto? Para o futuro você cobra, mas entende que, cara, nessa situação, em tais circunstâncias, o importante era vencer. Eu acho que eu estou sendo bem didático, bem claro. Agora, se o cara quer ganhar todas, goleando, massacrando, esquece. Isso não vai acontecer. Felipe, boa noite. Mauro Santana, do canal Mauro Santana. E queria que você fizesse uma análise do Paquetá, da evolução do Paquetá, mais uma partida. Você que utilizou o jogador num posicionamento diferente contra o Sampaio Corrêa, hoje, muito mais próximo daquilo que você já tinha utilizado nas primeiras partidas. Queria que você fizesse uma avaliação do jogador. Bom, o Paquetá, para deixar claro, né, ele, quando optamos por trazer o Paquetá, sempre pensamos para que ele pudesse jogar na meia. Quando o Paquetá veio, tínhamos 6 volantes. Agora, com a saída do Alan, temos 5. Não precisávamos de volante para esse elenco, não precisávamos dessa posição em concreto, e pensamos nele para meia. Ele está jogando na meia direita. A posição que ele jogou e joga no West Ham, jogou em todos os lugares lugares do ataque, na esquerda, na meia esquerda e na meia direita. A única diferença é que muitas vezes ele vai precisar marcar como um extremo, mas hoje eu tentei fazer com que o modelo fosse para que ele pudesse pressionar alto, não conseguimos encaixar nossa pressão muito pela perda da nossa bola, e ele acabou sofrendo mais do que eu esperava, né? E acabou tocando menos na bola do que eu queria. Mas é isso, uma evolução constante, ele vai se soltar, o jogador com uma qualidade tremenda, e eu tenho certeza que ele vai voltar. Uhul, o Barradão é nosso, uhul. A sorte voltou, cara, olha só, o Rossi voltou, né? Também muito importante, pegador de pênalti, o Pulgar voltou, jogou demais, né? Fez um golaço, e eu acho que o mais importante é essa virada, né? O time não tá bem, realmente o time não tá bem, tá? Tem que melhorar muito, defensiva, ofensivamente, erra muito passe, tem muita coisa para se acertar, mas o Flamengo venceu fora de casa, chegou a 4 pontos, dá aquela tranquilizada, vai agora para Carioca, Recopa, é isso. Ninguém tá feliz, não tem ninguém satisfeito com o momento do Flamengo, tem muito que melhorar, o Arrascaeta ainda não se encontrou, outros jogadores também não se encontraram, mas é isso. Aí tem o pessoal falando assim, paparazzo, tô achando você muito calmo, muito tranquilo com o Flamengo nessa fase. Não, na verdade eu tô tranquilo porque eu fui tetra da Libertadores, né? N é brasileiro e o meu filho nasceu, tá chorando inclusive. Então a gente tem que tentar manter a calma. Ai, tá chorando. A gente tem que tentar manter a calma, cara. Eu tô vivendo uma outra fase, eu tenho que tentar manter a calma, e eu vejo o Flamengo com o potencial de dar a volta por cima tranquilo, completo. Olha, foi uma boa partida do Royal, tá? Não tem nada para reclamar do Royal. Eu acho que o Léo Ortiz ainda não conseguiu se encontrar muito bem, mas pai acabou fazendo o lançamento do segundo gol. Então, Cebolinha muito bem, né? Eu acho que é importante a gente ressaltar que eu acho que o Pedro também tem se movimentado bem desde o jogo do Sampaio Corrêa. E é isso, cara, as coisas vão acontecer, né? O Flamengo está se recuperando. É óbvio que não é o desempenho ideal que a gente quer do time, né? Teve mais posse e tudo mais, mas passou muito sufoco, né? E o pênalti desnecessário que o Alexandre fez foi pênalti mesmo, foi desnecessário, mas o Rossi salvou.